E aí, pessoal? Esse é o primeiro vídeo do Projeto Zine aqui para o YouTube. E eu queria começar falando um pouquinho sobre quais são as intenções aqui para o canal, o que eu tenho feito por aqui, tanto no sentido de arte quanto que eu quero entregar de conteúdo para vocês, porque realmente eu sinto que é para esse canal ser uma virada de chave na minha relação com o consumo de arte, na minha relação com a produção de arte, e eu queria transformar isso em um espaço aberto para a gente conversar sobre, para vocês também falarem sobre o que vocês têm produzido por aí, essa comunidade artística que eu sinto que realmente tem ficado cada vez mais ativa, né? Eu já consumi bastante conteúdo de outros artistas aqui no YouTube, no TikTok, tem o Guilherme, né, do canal Brush Rush, tem o Rafa Pinheiro, que tá ali envolvido, né, com a editora Guará, e que também tem um canal que fala de quadrinhos, que inclusive é uma boa inspiração para mim há uns bons anos, desde que eu acompanho ele, e alguns outros que com certeza vão merecer menções honrosas aí no decorrer dos próximos vídeos e no decorrer dessa produção. Realmente eu sinto que muitas coisas acabaram contribuindo para que eu construísse esse espaço. Eu estou num cenário da minha vida em que eu percebo que realmente, apesar de sempre ter produzido arte em algum nível, eu tenho muita dificuldade em expor ela, em vender ela para as pessoas, em realmente falar ali da que eu tenho produzido, e é uma coisa que eu quero mudar. Inclusive dentro do mundo profissional, eu sempre trabalhei com toda essa questão de vendas e relação com o público, então sempre me pareceu muito paradoxal eu conseguir fazer isso para os outros, mas não conseguir fazer isso para mim mesmo. Então o Espaço Zine é uma iniciativa sobre isso, né, em que eu quero comunicar não só as artes que eu tenho feito por aqui, como também as coisas legais que eu tenho achado por aí, que envolvem artistas independentes principalmente, mas também envolvem lançamentos de outras editoras, enfim, tudo passa aí, principalmente pelo universo das histórias em quadrinhos. Então, nesse sentido, eu até queria trazer um pouquinho desse contexto sobre o quanto a publicação de quadrinhos aqui no Brasil, ela tem se tornado algo bastante diferente. Eu acho que realmente tem um potencial muito grande aí da gente ver uma crescente nesse sentido, e eu quero contribuir para isso de alguma forma. Desde que eu sou adolescente, eu consumo histórias em quadrinhos, trazer a prática sobre quem são os autores que a gente está tendo por aqui, e como eles têm contribuído de alguma forma para essa cena, o que cada um pode trazer nesse sentido, né? A ideia é trazer um pouquinho de como são essas plataformas. Tem muita gente fazendo, por exemplo, a questão das webtoons, né, webcomics. Tem galera que posta em plataformas como a Flipthrough, né, que está bastante popular aqui no Brasil, criado pelo Marcos, né, que também produz conteúdo sobre quadrinhos. Então, se você não conhece, vai seguir lá o canal dele. Mas a gente sabe que apesar dessa efervescência aí no cenário dos quadrinhos nacionais, de histórias em quadrinhos como um todo, a gente não está num cenário perfeito, né? A gente sabe quais que são os desafios que tem para se alcançar leitores aqui no Brasil. Hoje os hábitos de consumo literário ou de leituras como um todo são muito diferentes do que a gente viu no passado. E a leitura digital, ela com certeza entra nesse sentido, né? E ela com certeza entra como um demarcador, às vezes, de acessibilidade, às vezes pela questão da correria do dia a dia, e que a leitura digital, ela encara outros desafios, né? Que no caso você tá competindo com outras notificações, você está competindo com outras tarefas no dia a dia. Quando você está no celular, no tablet, onde quer que seja, é muito fácil você acabar se distraindo com notificações, com redes sociais, sair da página que você estava, enfim. Então, construir esse hábito de leitura é um desafio, e para aqueles que estão criando, né, nesse sentido,
acaba sendo outro desafio você pensar em como reter a atenção nesse meio tempo, né? Então, eu acho que realmente a gente participar dessa demarcação dos passos, né, de estar presente nessas redes como o próprio YouTube, o TikTok, o Substack, que caso você não conheça é uma excelente rede social, parte dessa conquista de espaços que às vezes pode encontrar gente que nem esperaria ver conteúdo sobre histórias em quadrinhos, por exemplo, conteúdo sobre literatura, enfim. E essa conquista ela é essencial para você conseguir encontrar esses novos leitores, encontrar esse novo público que às vezes não se imaginou lendo histórias ou narrativas, ou enfim, narrativa gráfica em outros momentos da vida dele, né? Porque hoje em dia o nosso consumo de conteúdos como um todo, ele é muito passivo, muito absolutamente passivo. Imagina inclusive que talvez, eu não sei como esse vídeo vai chegar para você, se ele vai ser ou uma recomendação, ou o algoritmo com SEO sendo trabalhado, mas provavelmente ele vai chegar a partir desse sistema que empurra conteúdos pra gente, né? E então a gente não pensa muito, não pesquisa muito sobre aquilo que a gente vai consumir. No TikTok a gente tá cercado por vídeos aleatórios que a gente nem sabe qual vai ser o próximo scroll, e daí que vem toda essa questão de você rolar pra cima, né? Ou seja, você nunca mais vai ver aquilo provavelmente na sua vida. Então a gente tá cercado desses microconteúdos que mudaram até o nosso senso de como a gente consome filmes, como a gente consome leitura. Tudo é nessa lógica de feed infinito que daqui a pouco passa e a gente já esqueceu. Isso faz a gente perder um pouco da seletividade da parada, um pouco da vontade de realmente consumir alguma coisa. Então a gente fala muito sobre esse brain rot, né? Essa sensação de torpor digital que a gente vive. Então a minha ideia realmente é trazer esse canal como uma espécie de indicação, como uma espécie de sugestão aí de leituras, mas também um incentivo para você caçar o seu próprio repertório. Não fica só dependendo de algoritmos, não fica só dependendo daquilo que ou YouTube, ou TikTok, ou enfim, o que quer que seja, vai te entregar, mas vai atrás, sabe? Vai atrás das coisas com as quais você se identifica e busca se desafiar também. Não lia muitos mangás, por exemplo, mas, hoje eu tenho muito interesse em ler Monster, por exemplo. Eu já comecei a ler Berserker, tô bem no comecinho, mas tô gostando. Tô lendo Akira, que, cara, sensacional. Inclusive, tenho 3 volumes aqui, e aí eu tô esperando um pouquinho para conseguir completar logo, e aí, enfim, poder consumir essa história como um todo, mas, cara, totalmente incrível, assim, Akira. Então eu recomendo bastante vocês conhecerem. Realmente a intenção é cravar esse incentivo pra gente viver um pouco mais consumindo as coisas que a gente realmente quer, e não só aquilo que o algoritmo entrega pra gente. Bom, então agora eu quero falar um pouquinho sobre o que eu tenho produzido por aqui, né, algumas das últimas artes que eu fiz, e um pouquinho do processo criativo aí por trás delas e para onde eu quero ir nesses próximos momentos, tá? Depois eu vou deixar também algumas recomendações de leitura para que vocês possam conhecer, e aí vocês possam trazer para mim também o que vocês acham, às vezes outras sugestões. É isso, eu realmente quero construir isso com vocês, para esse espaço ser nosso. E tirando isso, as outras ilustrações que eu fiz mais recentemente foram fanarts que brincam um pouco com essa ideia aí da nostalgia, principalmente se você foi uma criança dos anos 2000, assim como eu. Primeiro, começar falando sobre Ben 10, né? Que aí eu fiz isso daqui. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre essa minha relação com Ben 10, né? Esteticamente, sempre foi uma história que me chamou muito a atenção, era um dos desenhos que mais marcaram minha infância, e teve muito, né, essa Ben 10 mania ali para 2008, 2009, em que as crianças tinham
lancheira do Ben 10, mochila do Ben 10, estojo do Ben 10, inclusive eu tinha um estojo do Ben 10. Então era realmente algo que estava ali bastante em voga, né, na época. E eu desenhava muito Ben 10. Inclusive até trazendo aí uma curiosidade, que quando eu era pequeno eu costumava fazer desenhos de personagens que eu gostava, né? Então tinha vários aliens do Ben 10, tinha o Homem-Aranha, eu desenhava muito Pucca também, enfim. E aí eu recortava eles e brincava com eles, né? Então eu fazia meio que como se fossem bonequinhos de papel ali. E que funcionava muito bem quando eu não podia ter os bonequinhos desses personagens específicos. E aí, cara, realmente assim, era uma pira muito forte que eu tinha, e que funcionava razoavelmente bem, assim, óbvio que eram uns brinquedos que hoje, né, uns desenhos que hoje eu vejo como bastante desproporcionais. Eu até queria ter ainda alguns deles, mas aí tem um caso engraçado, que foi quando eu fui fazer um aniversário, não vou lembrar de quantos anos agora, a minha mãe, ela reuniu basicamente a maioria dos que eu tinha feito em um quadro, né, uma espécie de tela ali, com eles todos colados para participar ali da decoração. Então ficou um negócio bem bonitinho, bem elaborado e tudo mais. Só que na época o meu sentimento sobre isso foi conflitante, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha conseguido uma decoração legal, customizada e com os meus desenhos, eu tinha perdido meus brinquedos. Então eu lembro de ter tido alguns sentimentos mistos. Mas hoje realmente eu lembro com muito carinho disso. E que com certeza, né, marcou a minha jornada com desenhos como um todo, né? Com certeza, se não fosse por isso, não fosse por dar essas asas ali à imaginação, eu não teria continuado desenhando. Então, essa ideia de desenhar o Kevin, ela foi muito um comeback para isso, foi muito eu tentar reacender essa chama, até porque eu tô reassistindo Ben 10 também, muito nessa pegada tanto nostálgica quanto para entender o que eu gostava, o que me motivava. E aí o Kevin, eu me dei conta de que o Kevin, ele foi o primeiro body horror que eu presenciei. Então hoje a gente vê alguns exemplos de body horror, né? Tem A Substância, tem A Meia Irmã Feia, enfim, tem vários filmes que têm explorado essa estética, toda a bizarrice sobre o Kevin se transformar nessa mistura totalmente assimétrica, esquisita, envolvendo todos os 10 aliens e não conseguindo voltar pra sua forma normal. Cara, pra mim aquilo, né, pra minha mente de criança, aquilo era muito chocante. Realmente eu ficava triste, assim, com a trajetória do personagem. E eu quis trazer muito essa sensação nesse desenho, né? Tanto é que eu trouxe ali as primeiras transformações dele, que eram transformações que também iam por essa coisa do bizarro, né? Ele sempre pareceu esse Ben 10 às avessas, ou seja, o que seria o Ben sem a responsabilidade que ele tem, sem os afetos que ele tem com a Gwen, com o Lomax, enfim, é isso. E antes de continuar com o assunto do vídeo, eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Bom, primeiro, esse livro aqui, esse tijolo, né, do Lovecraft. Essas edições de Frieren. Essa edição de Alice. Tem até algumas ilustrações aqui dentro. Realmente bem bonito. Da Dark Side, né? E o que essas obras têm em comum é que elas estão disponíveis no nosso sebo digital, na Shopee. Então vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem conferir. Tem bastante coisa legal lá, então tem mangá, tem quadrinhos, tem alguns desses livros que tem edições muito bonitas. Tá tudo muito bem conservado, em realmente ótimo estado, assim, fora da curva, tem bastante avaliação boa, inclusive. E eu vou deixar aqui o link para vocês conferirem, tá? Já que por enquanto a gente não tem nenhuma manual da vida, não tem nenhuma
insider da vida. Então realmente a melhor forma de vocês ajudarem é indo conferir o sebo, vendo se tem alguma coisa ali com a qual vocês se identificam e escolhendo ou para vocês ou para presentear alguém querido. E é isso, obrigadão pela força. Bom, e aí, outra série de desenhos que eu tenho feito por aqui são esses desenhos de Naruto. Basicamente eu também tô reassistindo Naruto, né? Eu tenho uma história um pouquinho conturbada com Naruto, porque quando eu era pequeno, passava no SBT, eu não dava tanta bola, sei lá, realmente não era muito pra mim, assim. Mas aí depois, quando eu passei a assistir no Cartoon Network, que já era ali naquele estágio um pouco mais avançado, né, da prova do Chunin, tinha todo o arco mais forte ali da corrupção do Sasuke, eventualmente ele fugindo da aldeia da Folha. Tem algumas lutas icônicas, né, tem a do Shikamaru versus Temari, enfim. Aí eu realmente comecei a olhar com outros olhos, e Naruto começou a me marcar, e não só por isso também, mas como eu jogava alguns jogos, principalmente ali o Ninja Storm, e tinha um outro que eu não vou lembrar o nome, mas que eram de PlayStation 2. E eu gostava muito daqueles jogos, e eles me fizeram olhar pra lore de Naruto, pra esses personagens e tudo mais, com muito mais carinho, né? Inclusive, onde eu morava, né? Eu brincava com os meus amigos de Naruto. Então tinha tudo aquilo de se aprender os movimentos do jutsu com as mãos, que eu nunca consegui aprender, inclusive. Se elaborar ali quais eram aquelas situações, qual era seu ninja favorito, enfim. Então também acaba tendo muito desse de manter essa criança viva voltando a desenhar Naruto depois de tantos anos. Tem sido um exercício realmente bem interessante. E aí com Naruto, o primeiro que eu fiz foi esse daqui, que aí no caso, né, obviamente é o Rock Lee vs Gaara, que aqui no Brasil viralizou bastante ali por toda a questão dos edits com Linkin Park. Então é basicamente um desenho que você consegue ouvir, né? É uma luta que ela é bastante icônica, que ela traz todo esse tema sobre a resiliência do Rock Lee, do quão longe ele está disposto a ir. E também a gente consegue entender mais qual que é a proporção desses poderes e escudos do Gaara, que mal precisa de esforços, né, para se manter protegido. E depois eu comecei a fazer uma série assim, dos personagens meio que numa plataforminha, né? Que eu comecei com o Sasuke, que era o meu personagem favorito. Sempre gostei bastante do drama dele, dos visuais, enfim. O Naruto. A Sakura. E aí tem alguns outros que eu acabei curtindo também, como o Kakashi, a Ino, o Shikamaru, e por último o Orochimaru. Então vou deixar todos esses desenhos aqui também na galeria da descrição, que são do site do Projeto Zine, né, o blog, que eu preciso alimentar mais, inclusive, mas que também traz toda essa questão de trazer artes de outros artistas, fanarts de outros artistas, e eventualmente eu quero trazer mais recomendações do que está sendo produzido por aqui. Tá? Mas aí, para finalizar esse vídeo, finalizar esse primeiro papo com vocês, eu queria trazer recomendações de leitura. Então os primeiros quadrinhos que eu quero trazer aqui são da Death Entity Comics, que no caso são criados pelo Rick Mata, né? Eu vou deixar aí o link do Instagram dele para vocês acompanharem. O primeiro quadrinho que eu quero trazer aqui é Aiden. Eles estão publicados ali dentro da Flip Through, né, em português. Ele também faz publicações em inglês.
E, cara, a arte, assim, é sensacional. Inclusive, foi o que me chamou bastante a atenção na hora de ler o quadrinho, tá? No final, ele até fala um pouquinho sobre a escolha das cores que ele teve. A composição das páginas também foi bastante interessante. As cores, elas são vibrantes, elas têm uma pegada retrô ali. E passa bastante essa sensação de neo-noir. Lembra um pouco Drive, até com relação aí ao protagonista. E a história, ela basicamente é a história de um assassino profissional que ele tá obcecado por uma mulher que ele viu no cartaz. E aí é basicamente a investigação dele até chegar nela. E é realmente muito bom, assim, é bem interessante todo o ritmo dessa narrativa, é bem dinâmico. O quadrinho tem cerca de 4 edições, então vocês leem aí bem rápido mesmo. E realmente, assim, o que mais me chama a atenção é toda essa questão do clima, né? O personagem, ele é apático, o quadrinho é mega estiloso, ele tem uma dose legal de ação também. Então, realmente a ambientação dele é muito bem construída, tá? E o outro quadrinho também publicado pela Death Entity Comics na Flip Thru é o Space Face, que tá aqui, ó. Cara, isso aqui, realmente toda a arte, toda a composição, esse uso de amarelo, que é uma das minhas cores favoritas. Então, basicamente fala de uma menina, né, que ela tá ali numa família disfuncional, e o quadrinho, ele tem boas doses de horror a partir do momento que esse Space Face aí, essa entidade, aparece pra ela. Então a dinâmica deles é bem interessante, tem alguns plot twists ali pro final da história também. Inclusive, tanto o Space Face quanto o Aiden tem plot twists que são realmente bem amarrados, assim. As histórias, elas são bem sucintas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então acompanhem aí o link da descrição. E por fim, eu queria falar sobre uma história minha, que ela tá disponível na Amazon, tá? Que é aquela coisa se esgueira enquanto ninguém olha. Eu publiquei ela no ano passado, e eu escrevi ela em colaboração com um amigo meu, né, Guilherme Melo, um baita de um artista também. Então vou deixar aqui as redes para vocês conferirem outras artes dele. E a gente colaborou criando essa história em conjunto, né? Então qual que seria o clima, quem que seria o personagem principal, as artes também, a gente fez ali colaborações para chegar na estética que mais agradasse a gente, e aí eu subi para publicação digital no final do ano passado. Então espero que vocês vão lá conferir. Ela fala sobre um cara que ele tá divorciado, mal tá tendo contato com o filho dele também, e ele tá no fundo do poço, assim, ele fala muito sobre essa questão de você se tornar um acumulador de sujeira, né? Então ele não limpa mais a casa em que ele vive, ele tá totalmente abandonado, tá desempregado, enfim, o cara realmente tá nas últimas, até que um determinado totem ali, uma espécie de efígie, começa a aparecer para ele constantemente, cada vez mais, e cada encontro com essa coisa, esse objeto, demarca mais um passo desse personagem com relação a essa autodestruição, a ele sumir no meio da própria bagunça. Então trata de uma narrativa um pouco mais psicológica, mais centrada nesse personagem, com esse horror mais existencial. E, bom, tem também algumas ilustrações no meio da narrativa, então vou deixar aqui o link pra vocês. Ele tá bem baratinho, tá? Coisa ali de R$6. E eu espero que vocês gostem e compartilhem aqui o que vocês acharam, tá bom? Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam de cada uma dessas leituras. Se vocês também são artistas, deixem aqui as recomendações pro trampo de vocês, porque realmente eu pretendo expor isso, eu pretendo criar esse espaço pra gente ter uma troca conjunta, tá bom? É isso, valeu pessoal!